Programa Revelação da Palavra com o pregador Reinaldo J.E. O único propósito da igreja original e do pregador Reinaldo J.R. é o de levar a palavra do Senhor até você e mostrar o caminho da salvação. Você tem várias maneiras de entrar em contato conosco. Por e-mail, você envia para Reinaldo Pregador, escrito tudo junto, @zipmail.com.br reinaldopregador@zipmail.com.br. No Facebook você digita www.facebook.com/originalaigreja www.facebook.com/originalaigreja. Nosso canal no YouTube você pode encontrar digitando no YouTube Reinaldo J.R. Pregador. Por telefone, você liga para 0 operadora 13 99703 0873. Entre em contato, peça a sua oração. Deus quer abençoar a sua vida. Eu estou aguardando o seu contato. E Deus também. Programa Revelação da Palavra com o pregador Reinaldo J.E. Olá, meus amados, estamos começando mais um programa Revelação da Palavra, trazendo para você aquilo que é de mais importante na Palavra de Deus, que é o entendimento. Porque sem o entendimento da Palavra de Deus, as pessoas vão caminhar, rodar e não chegar no propósito que é a vontade de Deus. O programa Revelação da Palavra tem esse intuito, o de realmente revelar a palavra para você, para que você entenda o que quer dizer a palavra de Deus, para que você saiba exatamente o que Deus quer que você faça. E como já é comum, como já é de costume o que nós fazemos, se você estiver num lugar onde exista a possibilidade, eu peço a você que nesse momento curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Amado Deus e bondoso Pai, Tu és aquele que vai à nossa frente, és grandioso, és excelentíssimo, é aquele, Pai, que está pronto a nos ajudar. Senhor, te agradecemos e te louvamos por mais uma oportunidade. Te agradecemos por mais esse dia junto da Tua Palavra. E queremos estar prontos a receber aquilo que o Senhor tem a nos colocar hoje. Meu Pai, eu peço a Ti pela vida dessas pessoas que estão ouvindo pelo rádio, pela emissora Livre FM em Bertioga, ou então, Senhor, essas pessoas que estão assistindo pelo YouTube, por essas famílias, meu Deus, que às vezes estão em aflições, em angústia, em tristeza, em mágoa, em desentendimento familiar. Pai, que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas e de seus familiares, e que eles possam perceber, Pai,
o quanto é importante estar debaixo da Tua palavra, da Tua bênção e da Tua proteção. Meu Deus, eu peço a Ti que o Senhor olhe pelos doentes, nas casas e nos hospitais. Pai, veja a situação de cada um deles e, segundo o coração deles, Pai, faça o melhor para essas pessoas, mas não aquilo que pedimos, e sim aquilo que é a Tua santa vontade, porque só a Tua vontade é a certa, é a justa e é a ideal para cada um de nós. Meu Deus, eu te peço que o Senhor entre com Tua mão de intercessão nesse momento por sobre todos aqueles que estão ouvindo ou assistindo. Que a Tua mão misericordiosa possa perdoar as ofensas que uns têm feito aos outros. Que o Teu calor venha a aplanar esses corações que às vezes estão desejosos de coisas ruins, de coisas do mundo. Que o Teu afago, meu Deus, possa transformar as pessoas que não liberam o perdão no seu coração. Meu Pai, por todos estes que são falhos e pecadores como eu peço que o Senhor entre com a Tua mão de graça e que após ouvirem essa palavra, essa mensagem que o Senhor tem a colocar para eles, que eles sejam libertos de tudo aquilo que os prende ao pecado e comecem realmente a trilhar o caminho da vida eterna. Eu te agradeço por mais uma oportunidade e peço, esteja sempre conosco, com a Tua mão de bênção e de proteção por sobre nós. Isso eu rogo a Ti, não em meu nome, que sou falho, pecador e transgressor, mas em nome do Teu amado Filho, aquele que foi entregue na cruz para o perdão dos nossos pecados. Eu lhe peço isso em o nome de Jesus. Amados em Cristo, mais um programa em que a palavra de Deus vem ao nosso coração de forma a que nos ensine como devemos proceder para agradar a Deus, e agradando a Deus, nós estaremos subindo mais um degrau para alcançarmos a glória eterna. Mas antes da glória eterna, existe a glória terrena. Então, se nós não agradamos a Deus, também não estamos conseguindo almejar e alcançar coisas neste mundo ainda, porque tudo é por permissão de Deus. E se eu não consigo chegar, se eu não consigo atingir a minha meta com Deus, eu não recebo aquilo que é necessário na minha vida também. Eu digo para você que na minha situação, às vezes como pregador, os pastores também, todos os servos na casa de Deus passam por dificuldades. Não é porque nós servimos a Deus e nós temos uma vida plena, maravilhosa. Existem dificuldades para todos. Até mesmo Jesus foi lançado no deserto. Só que ele não permaneceu no deserto. Ele sofreu as tentações, sofreu os sofrimentos, mas foi tirado do deserto depois. Assim tem que ser a nossa vida. Sendo um pregador, sendo um pastor, sendo um frequentador da igreja, isso não importa. O que importa é que você vai passar pelo deserto, mas não vai permanecer no deserto. Você vai vencer porque tem a saúde, a proteção e a força de Deus em seu coração. Você não vai permanecer no deserto. Isso é a vontade de Deus na sua vida. O texto de hoje, que Deus preparou, nós podemos encontrar
no profeta Ezequiel. Você busca Ezequiel, capítulo 29, o versículo a partir do 9. Diz assim a palavra do Senhor: o Egito vai virar um deserto vazio. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que o rio Nilo é seu e que foi você quem fez. E por isso estou contra você e contra o seu rio Nilo. Farei com que todo o Egito vire um deserto vazio, desde o norte até o sul, até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará por essas terras durante 40 anos. O Egito ficará sem moradores. Farei do Egito o país mais deserto do mundo. Durante 40 anos, as cidades do Egito ficarão arrasadas, mais arrasadas do que quaisquer outras. Farei com que os egípcios se tornem refugiados. Fugirão todos dos países e virão no meio de outros povos. O Senhor Deus diz: depois desses 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações por onde espalhei, e os deixarei viver no sul do Egito, a região onde viviam ali e serão no meio deles um pequeno reino. Até aqui. O texto de hoje nos revela sobre as situações que podemos estar passando por falta de humildade, pela soberba, por talvez acharmos que nós somos melhores do que esse, do que aquele, que nós somos possuidores de um dom melhor do que qualquer outro, por nós nos acharmos mais importantes do que qualquer outra pessoa. E isso, nesse texto, fica bem claro de que Deus não se agrada desse tipo de situação, de que Deus abomina, tem ódio daquele que é soberbo. Então, às vezes, a pessoa tem uma voz muito boa e começa a se achar um artista, e começa a se achar melhor do que os outros. Ouve alguém cantar no lugar dela e fala: não, eu canto bem melhor. E isso daí, essa pessoa não sabe nada, quem sabe sou eu. Se eu tivesse ali, cantava muito melhor. A pessoa ouve o pastor pregando, falava: esse pastor não tem o dom da palavra, não. Se eu tivesse ali, eu tenho certeza que eu ia fazer com que as pessoas entendessem muito mais a palavra do que ele. Ou no próprio serviço, no próprio trabalho, a pessoa sempre se acha possuidora do dom de ensinar os outros. Não, você tem que fazer assim. Não, olha, não é assim que se faz, é assado. Olha, você deveria não fazer isso. É melhor você fazer aquilo. Pessoas que às vezes pensam só em si mesma, não se preocupam com os outros, não se preocupam com a situação de outras pessoas, mas visam só o seu bem. Não, se for assim, tá certo, porque assim vai ser bom para mim. Agora, se for de outro jeito, eu não quero. Não quero que seja feito de outro jeito, porque não é o que eu quero, não é o que vai ser interessante para mim. Entenda que
Deus não se agrada de nenhuma dessas circunstâncias. Deus não gosta que o coração das pessoas seja voltado única e exclusivamente a si mesmo e que o seu olhar seja única e exclusivamente em benefício próprio. Entenda que Deus quer de você que você seja ferramenta útil para ajudar as pessoas e não para menosprezar as pessoas. No texto anterior a esse que nós lemos, no mesmo Ezequiel, caso você queira depois dar uma olhada, você vai perceber de que Deus fala que o rei daquela época do Egito, que era Faraó, ele foi arrogante, prepotente. Ele achava que tudo era ele que fazia, que ele era dono de tudo, inclusive da natureza, e que por isso Deus comparou ele com um crocodilo e os seus súditos como peixes. E disse que ia lançar o crocodilo e os peixes no deserto. Tirando por essa analogia, eu pergunto a você, se eu pegasse um crocodilo e um peixe e jogasse no deserto, quem ia morrer primeiro? Evidente que o peixe ia morrer primeiro. O peixe, com alguns minutos, talvez uns 5 minutos, já estaria morto. O crocodilo, depois de 3, 4 horas, ou às vezes até um dia, é que ia morrer. Então veja que, às vezes, os súditos, aqueles que obedecem à pessoa prepotente, arrogante, de forma sem pensar, que obedecem cegamente, aqueles talvez vão primeiro. Perdem a graça de Deus primeiro. Aqueles perdem a graça de Deus primeiro. Eles são afastados do benefício que Deus promete a todos nós, justamente por seguirem cegamente aquela pessoa que está fazendo as coisas erradas. Talvez no seu trabalho exista alguém que mande você tirar algo das pessoas, adulterar uma determinada mercadoria, fazer algo que não deve ser feito para lesar alguém, e você obedece cegamente. Saiba que talvez o seu deserto, o deserto que você está passando, pode ter a ver com a sua atitude, ainda que você tenha que obedecer para manter o seu emprego. Mas você deve demonstrar que você não está de acordo com aquilo. Você obedece, você faz. Mas dentro do seu coração, e que essa pessoa a qual manda você fazer uma coisa errada, saiba também que não é do seu agrado, que não é da sua vontade, que você está fazendo aquilo contra a sua vontade. Ainda que você seja mandado fazer e que você necessite desse emprego, você deve demonstrar que você não está de acordo com esse tipo de atitude. E se essa atitude persistir, comece a orar a Deus para que Deus abra uma nova porta de emprego para você, para que você não precise mais estar nessa situação. Deus vai ver o seu coração, Deus vai perceber de que você não quer colaborar com esse tipo de atitude, e certamente Ele vai te mostrar uma nova porta de emprego
muito melhor, com um salário bem mais atrativo do que esse que você tem agora, lesando alguém. E o que seria o deserto na vida de cada um? Nós sabemos de que o deserto é um lugar muito quente durante o dia, onde pouquíssimos animais sobrevivem, onde quase nenhuma planta sobrevive. Um lugar muito quente durante o dia e muito frio à noite. E o seu deserto? O seu deserto talvez seja, durante a noite, o frio da noite, a falta do afago, a falta do carinho do seu esposo, da sua esposa. Já não passam a noite mais juntos. Talvez o esposo durma no sofá. Talvez a esposa se levante na madrugada e não queira mais permanecer um ao lado do outro como era no começo. Esse pode ser o seu frio no deserto. Ou aquele filho, aquela filha que sai de madrugada, que sai à noite e só volta no dia seguinte, fazendo-se Deus sabe o quê, na vida da bagunça, da bebedeira, talvez até do vício. Esse pode ser o seu deserto à noite. Talvez seja por esse deserto da noite que você está passando. A frieza conjugal, o esquecimento do amor de um filho pelo pai, a falta de respeito, a falta de cuidado que o filho tem que ter com o pai. E durante o dia, o calor do deserto. São poucos animais que conseguem viver no deserto. Então talvez aquela necessidade financeira que você está passando seja o seu deserto de dia. Talvez aquela ausência daquilo que você gostaria de ter seja o seu deserto. O desejo de ter um automóvel, ou de ter um automóvel melhor do que o que tem hoje, de ter a sua casa própria, o desejo de ter um emprego digno, com horário bom, a vontade de ter uma mesa farta, com tudo que tem de bom para se comer. E é evidente que todo mundo gosta de comer bem. Talvez o seu deserto durante o dia sejam esses tipos de circunstâncias. E por que passamos pelo deserto? Jesus, sem pecado nenhum, foi lançado ao deserto para ser provado e aprovado. E naquele local foi tentado, tanto na fome quanto na soberba. Ele foi tentado e venceu a tentação. Resistiu à tentação realmente como filho de Deus. Mas e você? E eu? Nós temos vencido essas tentações? Nós temos resistido como filhos de Deus? Ou, de algum modo,
Em algumas vezes, nós nos deixamos levar pela raiva, pelo eu sou, pela necessidade e acabamos fazendo coisas que não agradam ao Pai. E nisso também somos lançados ao deserto. E será que seremos aprovados? Jesus foi aprovado e saiu do deserto. E vieram os anjos e lhe trouxeram o melhor de comer e de beber. Deus tem preparado para nós algo maravilhoso, o melhor, para que possamos ter uma vida farta, uma mesa maravilhosa, um carro novo, uma casa linda. Ele tem o melhor para nós. Mas desde que saímos do deserto e sejamos aprovados nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, e não na primeira situação eu já renegar a Deus. Na primeira dificuldade eu já dizer que Deus me abandonou, que Deus não existe, que Deus não quer saber de mim. Porque o deserto, ele vai permanecer lá sempre. Você pode ou não passar por esse deserto. Quando você faz aquilo que agrada a Deus, sempre faz aquilo que agrada a Deus, você passa só rapidamente pelo deserto. Mesmo que você faça tudo exatamente como Deus quer, o que é quase impossível para nós. Mesmo assim, você vai ter que passar pelo deserto. Mas você passa rapidamente. Deus lhe tira de lá rápido, porque você não está renegando a Ele. Mas e se você começar a praguejar? E se você começar a resmungar? Lamúria gera lamúria. Quanto mais você reclama, mais coisas ruins permanecem na sua vida. Quando eu falo que meu filho não presta, que minha filha não vale nada, de certa forma eu estou profetizando na vida deles de que eles não valem nada, de que eles não prestam. Veja como é incoerente isso. Se eu quero que meu filho, que minha filha, pelo amor que eu tenho por eles, eu quero que meus filhos sejam maravilhosos, sejam bem-sucedidos, eu profetizo na vida deles que eles não prestam, que eles não valem nada? Não, não pode ser assim. Tem que ser diferente. Você tem que dizer que seu filho é uma bênção. Quando sua vizinha perguntar, diga para ela: meu filho é uma bênção. Meu filho é puro em amor. Você está profetizando coisas boas na vida da sua família. E assim, essas profecias acabam se realizando, porque é a sua vontade e você profetiza na vida deles só coisas boas. E não só na vida dos seus filhos, mas em toda a sua vida, no seu emprego, na sua vida material, na sua vida espiritual. Em tudo temos que dizer e profetizar coisas boas, porque assim estaremos agradando a Deus, não estaremos gerando lamúria e podemos alcançar mais fácil a saída do caminho desse deserto. E veja que durante 40 anos, segundo o texto, aquele povo do Egito foi deixado no deserto e espalhado, um aqui, um lá, um no sul,
um no norte. Talvez a sua família esteja assim. O seu esposo trabalhando num lugar bem distante. O seu filho quase nem liga para você, porque está muito longe. A sua filha nem lhe dá atenção, porque depois de casar, ela dá a impressão de que se esqueceu de você. Por que de tudo isso? Porque nesse deserto, onde foi lançado esse povo, eles foram realmente dispersos. Cabe a você sair do deserto e ter a reunião desse povo novamente. Se a sua filha não liga para você, se a sua filha não se comunica com você, comunique-se você com ela. Passe a ligar para ela, às vezes, e dizer o quanto você ama. Entre em contato com o seu filho que trabalha longe e diga que sente saudades, que você o ama. Entre sempre em contato com o seu esposo. Diga para ele que você está esperando a visita dele, que você está ansiosa para vê-lo, que você tem muito amor por ele. Faça você a diferença. Seja você o caminho para sair do deserto. O deserto não é um lugar de permanência do Filho de Deus. O deserto é apenas um lugar de passagem. O Filho de Deus tem que entrar no deserto e sair o mais rápido possível. E sair com a vitória. Sair vitorioso. Então seja você também esse caminho para sair do deserto. E se você não está sendo o caminho para sair do deserto, olhe um pouco para você mesmo, para a sua vida. Veja se você não é, como nós falamos, aquela pessoa que vai à igreja, mas que se acha melhor do que os outros. A minha voz é melhor. Eu sou mais importante. O pastor tem que olhar primeiro para mim. Eu sou o servo na casa de Deus e eu tenho direito mais do que os outros. Eu sou mais, eu sou melhor. Isso não é frase de um filho de Deus. Jó diz no primeiro capítulo: Deus dá e Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que ele entendeu logo no começo de que tudo provinha de Deus. Se eu tenho minha casa, foi às custas do meu trabalho? Sim. Quem abriu as portas do trabalho para mim? Foi Deus. Quem me deu a saúde para trabalhar, para poder conquistar? Foi Deus. Quem me deu forças para aguentar, às vezes, a raiva, o ódio de um patrão, me deu paciência para suportar tudo e poder estar subindo de cargo? Foi Deus. Então tudo Deus dá. Nada que você tem é mera conquista sua. Você não tem mérito sobre essas conquistas, porque foi Deus que proporcionou tudo na sua vida. Então, como eu posso me vangloriar, bater no peito e dizer eu, se a voz que eu tenho para cantar foi Deus que me deu? Se o dom que eu tenho para pregar a palavra foi Deus que me deu. Se aquele talento especial para fazer determinadas coisas
veio através do dom de Deus. Eu sou só ferramenta nesse mundo. Eu não posso deixar o meu eu falar mais alto. Olhe primeiro para os outros, depois para você mesmo. Porque Deus gosta de que você seja ferramenta útil, não para você, mas ferramenta útil para a obra de Deus. Quando Deus vê em você uma ferramenta útil, Ele te usa e Ele mantém essa ferramenta limpa, afiada, pronta para ser usada. Não há doença na sua família, não há falta monetária, não há desavença, porque você está sendo ferramenta útil. Agora, quando você pensa em ser uma ferramenta só para você mesmo, Deus não tem a necessidade de te usar para que você seja uma ferramenta para você. E aí vem as situações, as circunstâncias e acabam te levando para lugares não muito desejados. Então tenha no seu coração de que o deserto não é um lugar de morada, mas sim um lugar de passagem. Se você está passando por um deserto, primeira coisa que você tem que fazer é reavaliar a sua atitude. Veja se você não está nessas circunstâncias de pecador, de transgressor, de pessoa que só pensa em si, de pessoa egoísta, e depois acha o caminho certo para sair do deserto. Eu tenho a certeza de que essas circunstâncias não vêm para você para te manter em cativeiro, mas vêm para a sua libertação, e libertação com vitória. Então tome posse dessa vitória. Receba essas palavras como orientação, para que, se você está no deserto hoje, você a partir de hoje ache o caminho da salvação. Consiga descobrir o caminho para sair desse deserto e receber tudo de bom que Deus tem preparado para você. Deus abençoe. Palavra para reflexão. A frase de hoje é a seguinte: com Deus não se faz troca. Não adianta você dizer para Deus que vai dizimar, que vai ofertar, porque você está precisando de determinada bênção. Deus não aceita a troca. Deus quer que você entregue o seu dízimo como oferta a Ele, porque é dele a 10ª parte. É sua obrigação, você está apenas devolvendo o seu dízimo. Da mesma forma, a oferta que você der é uma oferta de coração para Deus. Se você dizimar ou ofertar, já esperando por uma bênção que você está precisando, isso se torna troca. E Deus não faz troca. Deus dá por amor. Se você quer o amor de Deus, não faça troca com Deus. Deus te abençoe. Meus amados, nós agradecemos a você. Agora chegou a hora de você pegar o seu copo com água. E se você tiver o desejo no seu coração, estenda a mão sobre esse copo, que nós vamos orar. E nós vamos interceder por essa água,
para que ela seja abençoada e que você possa transformar a vida de alguém, de um familiar ou a sua mesmo, através desta água abençoada. Pegue o seu copo com água, coloque a sua mão por sobre ele, que neste momento nós vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti que a Tua mão interceda por sobre esse copo agora, nesse momento, meu Pai. Que as Tuas bênçãos venham a descer nessa água, que essa água seja purificada e limpa, como a mais pura e mais santa água, para que aqueles que tocarem nesta água sejam limpos e tenham as suas vestes embranquecidas, que o pecado se afaste daquele que tocar nessa água, porque foi a Tua mão que foi colocada nesse momento por sobre essa água, e foi o Teu perdão que foi derramado dentro deste copo. Meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor coloque um ato de fé na vida de cada uma dessas pessoas, para que neste momento este copo seja abençoado, essa água seja ungida, e que todos aqueles que participarem dessa água o farão na certeza de que a vitória vai vir. Pai, abençoa a todos através deste copo de água, e que eles possam sentir a Tua presença, e que a Tua unção seja derramada por sobre eles. Eu te rogo disso, em nome de Jesus. Amém. Sinta que esse copo está ungido, que essa água está abençoada. Faça o seu propósito com essa água, e certamente as bênçãos de Deus serão derramadas na tua vida. Em nome de Jesus. O único propósito da igreja original e do pregador Reinaldo J.R. é o de levar a palavra do Senhor até você e mostrar o caminho da salvação. Você tem várias maneiras de entrar em contato conosco. Por e-mail, você envia para Reinaldo Pregador, escrito tudo junto, @zipemail, zipmail.com.br, reinaldopregador@zipmail.com.br. No Facebook você digita www.facebook.com/originalaigreja, www.facebook.com/originalaigreja. Nosso canal no YouTube você pode encontrar digitando no YouTube Reinaldo J.R. Pregador. Por telefone, você liga para 0 operadora 13 99703 0873. Entre em contato, peça a sua oração. Deus quer abençoar a sua vida. Eu estou aguardando o seu contato, e Deus também. Programa Revelação da Palavra, com o pregador Reinaldo J.R.
Programa Revelação da Palavra, com o pregador Reinaldo J.E.